Olá, eu sou Guilherme Miziara, professor de Comunicação e Negociação das 4 maiores escolas de negócios do Brasil. E eu quero agradecer a você pelo tempo, por ter parado o que estava fazendo para assistir esse vídeo. E prometo trazer aqui 3 dicas excelentes para que você consiga influenciar as pessoas, engajar a sua equipe e vender muito bem a sua ideia. E a primeira dica tem a ver com forma e conteúdo. As pessoas não ouvem o que você diz, mas sim como você diz. A influência está diretamente ligada ao como e não ao que você diz. Quando você fala alguma coisa, o seu conteúdo eu entendo como pré-requisito para comunicar alguma coisa. Mas eu preciso pensar na forma, em como isso vai ser abordado para realmente influenciar as pessoas. O que influencia numa comunicação é a forma como você fala. E o que é a forma? É a sua expressão corporal, a sua expressão facial e o seu tom de voz. Eu vou trazer aqui uma pergunta, eu quero que você pense na resposta. Quantos animais de cada espécie Moisés colocou na arca? Pensou na resposta? A resposta é 0. Que eu perguntei a você quantos animais de cada espécie Moisés colocou na arca e até ontem tinha sido Noé. É só para explicar que 93% das pessoas erram essa pergunta, respondem errado, porque as pessoas prestam atenção na forma como eu falei, ou seja, eu destaquei algo que não era relevante e acabei influenciando você negativamente. Eu posso influenciar positivamente, se eu falasse assim: quantos animais de cada espécie Moisés colocou na arca? Agora está mais difícil de errar. Essa frase é de um livro de um autor chamado Daniel Kahneman. O livro chama-se Rápido e Devagar. E ele fala que nós conectamos coisas com um pensamento rápido, que foi o que você fez. Ou seja, a influência está ligada à forma como eu abordo. Às vezes, somente uma variação de voz, um destaque em alguma coisa, faz com que você entenda melhor o que eu gostaria. Então, a influência está muito além do seu conteúdo. O conteúdo é pré-requisito e a forma vai fazer com que as pessoas fiquem engajadas, entendam e compreendam exatamente a sua ideia. A segunda dica tem a ver com as palavras proibidas ou que devem ser evitadas numa apresentação. Na hora que você apresenta a sua ideia, seja numa reunião, seja numa influência para uma apresentação corporativa, você precisa evitar certas palavras. As principais são 4: pouco, pouquinho, rapidinho e tentar. Essas palavras, elas tiram o peso do seu argumento. Elas são palavras que minimizam o seu projeto. O pouco e pouquinho dão a ideia de que você vai falar muito rápido ou de forma rasa. Quando eu falo que eu vou falar um pouco do Rio de Janeiro, é uma coisa. Se eu falar que eu vou falar dos principais aspectos do Rio de Janeiro, melhor. Outro falar que eu vou falar um pouquinho das atrações de Orlando, é uma coisa. Outra que eu vou falar das principais e mais atrativas e mais interessantes atrações de Orlando, tem mais chance de influenciar. Então é a mesma ideia. Se eu for falar das belezas naturais do Rio de Janeiro, uma coisa é falar um pouco das belezas naturais do Rio e outra é falar das principais belezas naturais. O conteúdo é o mesmo, só que a forma como eu abordo isso vai reforçar esse conteúdo. Então essas palavras trazem coisas positivas, assertivas, interessantes para o público. Também devo evitar o rapidinho. Vou falar rapidinho de uma coisa, parece que você vai ser muito raso, não vai ter profundidade. Assim como pouco e pouquinho, parece que você vai falar muito rápido, vai falar de forma superficial. Quem fala pouco, deixa de falar muito. Quem fala pouquinho, deixa de falar muitão. Então, eu vou falar o suficiente para o tempo que eu tenho disponível. E o último aspecto ali, o tentar das 4 que nós conversamos, é que quem tenta dá ideia de fracasso. Quem tenta pode não conseguir. Imagine que eu peça para você passar um e-mail para mim que eu tenho uma certa urgência. E você fala assim: vou tentar. Eu falo: não, mas eu preciso que você passe hoje sem falta, tudo bem? Prometo tentar. Não dá uma ideia de fracasso? Imagine você descendo, o avião pousando lá no aeroporto, e entra a voz do comandante falando assim: estamos iniciando nosso procedimento de descida, eu vou tentar pousar. Não me parece uma boa ideia, não é? Ele vai pousar. Se acontecer alguma coisa, é um acidente, mas ele vem para pousar. Então eu não vou tentar apresentar, eu não vou tentar falar, eu vim apresentar. E não vim apresentar um projetinho, eu vim apresentar um excelente projeto. Cuidado com o diminutivo. Eu vou falar rapidinho, tomar um cafezinho, você quer uma cervejinha, quer um vinhozinho? Vamos fazer uma reuniãozinha para apresentar um projetinho.
isso aí diminui o seu projeto. Eu gosto muito mais de um projeto do que um projetinho. Se eu tivesse que te dar um desconto, você preferiria um bom desconto ou um descontinho? É a mesma ideia, o percentual pode ser o mesmo, mas a palavra que você utiliza vai influenciar as pessoas. Para a gente fechar essa dica, evite também a palavra dúvidas. As pessoas, elas comentam alguma coisa e colocam dúvidas ao final, não só na hora do discurso, mas também no seu e-mail. Qualquer dúvida, estou à disposição. Não, para fecharmos negócios, estou à disposição. Para iniciarmos o projeto, estou à disposição. Então, eu vou influenciar as pessoas também na hora de finalizar alguma coisa, na hora de finalizar o meu discurso. A palavra dúvida bota em xeque tudo o que você falou. Então, você falou um monte de coisa. No final, para ter dúvida? Não. Para iniciarmos o projeto, estou à disposição. Se a pessoa tiver dúvida, que te pergunte. É claro que eu posso fechar com dúvida, mas a dúvida dá a ideia de que eu apresentei a minha ideia bem e que a pessoa não entendeu. Quando você fala alguma dúvida, é como se você perguntasse assim: bem, pessoal, fui perfeito, brilhante, magnífico na minha explanação. Você que não entendeu, quer fazer algum questionamento? Então a dúvida é sempre de quem recebe. Então, se eu tiver que falar alguma coisa assim, que eu fale para mais informações, para aprofundar o tema, estou à disposição, para comentar mais sobre o tema, estou à disposição, sempre de forma assertiva e positiva e não de forma negativa. Para finalizar, importante entender que as pessoas, elas não... Quando você fala alguma coisa, as pessoas, elas precisam entender, elas computam o que você fala, mesmo que você bote o não na frente. Por exemplo, chega para uma criança e fala: olha, pode brincar aqui, só não pode colocar a mão na tomada. Pediu para botar a mão na tomada. Então não fale isso. Olha, para ser honesto, porque parece que você foi desonesto antes. Olha, eu não quero parecer arrogante, porque parece arrogante. É possível? Vamos fazer um teste. Eu quero que você não pense num elefante rosa, que você não pense num avião, que você não pense num carro de polícia. Não é possível. Então não traga a cabeça da pessoa ao que você não deseja que ela pense. Traga somente coisas positivas, interessantes, para direcionar essas pessoas para que elas realizem e cumpram a ideia que você promete. E o nosso terceiro e último aspecto do vídeo tem a ver com a decodificação, ou seja, a pessoa compreender aquilo que você quis falar. Porque se ela não compreender, é zero de chance dela ser influenciada. Mas se ela compreende, tem chance de ser influenciada. Injusto isso, não é? Se ela não entende, é zero. Se ela entende, tem chance. Mas é assim que funciona. Então, eu não vou assinar, por exemplo, um contrato que eu não entenda o que está escrito. Eu não vou executar bem uma ideia se eu não entender o que foi passado naquela ideia. E eu posso falar de um líder com seus liderados, uma empresa falando com seus fornecedores e clientes. O tempo inteiro a gente fala algumas coisas que as pessoas podem não entender. Qual o problema disso? É que quando você fala, elas não vão falar que não entenderam. Quais são os clássicos ruídos nessa comunicação? Quando eu falo sobre siglas, que as pessoas, elas não entendem a sigla que eu já tenho na minha mente, jargões ou expressões técnicas, algo da sua área que você utiliza que as pessoas não conheçam, e as mais famosas, os estrangeirismos, as palavras em outro idioma. Tem um professor canadense da escola de Harvard, chamado Stephen Arthur Pinker. Ele diz que o nome disso é a maldição do conhecimento. A maldição do conhecimento é quando você sabe muito sobre um tema que você perdeu a noção do que é básico. Você não sabe, você nem compreende que as pessoas não compreendem. De tão simples que aquilo é para você. E todos nós sofremos da maldição do conhecimento. Sabemos muito sobre um tema, mas perdemos a noção do que é básico para o outro. E as siglas, jargões técnicos e palavras de outro idioma são os reis aí nesse sentido. Eu vou trazer só 2 exemplos para a gente concluir o vídeo, para você entender como isso funciona, algo que na minha mente é claro e que para o outro não seja tão claro. Se eu falo, por exemplo, o que significa PDV, você pode pensar em ponto de venda ou plano de demissão voluntária. PF pode ser prato feito, Polícia Federal, pessoa física, prova final. Existem vários aspectos possíveis para você compreender. Jargões e expressões você tem no mundo jurídico, por exemplo, várias expressões que os advogados usam entre eles, mas que se eles levassem para fora, as pessoas não entenderiam. Está transitado e julgado? Olha só que coisa complicada. O processo está concluso? Existem elementos que as pessoas no meio vão entender, mas que alguém de fora não vai entender. E as palavras de outro idioma?
quando você usa uma palavra no outro idioma, você precisa também explicar o que é. Nesses 3 itens que eu abordei, vimos o problema, mas qual seria a solução? A solução é que você traduza de forma sutil, ou seja, eu vou falar assim: o nosso PDV, o nosso ponto de venda, vai ficar aqui na porta, as pessoas vão passar... Pronto, agora eu posso falar PDV 1 milhão de vezes, porque as pessoas já entenderam o que eu queria dizer. Olha, nós temos aqui um cadastro IPF de pessoa física e você vai fazer assim e segue. Olha, vindo para cá, eu passei agora por uma blitz da PM, da Polícia Militar, e aconteceu o seguinte, e segue. Nesses 3 que nós conversamos, você precisa fazer essa tradução sutil. Os nossos stakeholders, os nossos parceiros, o pessoal que está com a gente nesse projeto, e segue. Eu tenho que falar de forma sutil. O que não fazer, que é o que a maioria faz. E é possível que você faça. 2 formas de não fazer. Fala assim: bem, gente, os nossos stakeholders, todo mundo stakeholder? Todo mundo? As pessoas não vão falar que não sabem. Elas vão ficar sem graça, constrangidas. E outra do que não fazer é falar assim: bem, gente, os nossos stakeholders, que para quem não sabe são as partes interessadas, agora me chamou de ignorante. Quando eu falo para quem não sabe, dá uma ideia muito ruim, como se só eu dominasse aquilo. Você já deve ter visto no início de uma apresentação a pessoa falando assim: olá pessoal, bom dia, para quem não me conhece, eu sou Guilherme Miziara. E eu pensei, para quem te conhece, qual é o seu nome? Não faz sentido, mas as pessoas vão replicando isso. Então, olá pessoal, eu sou Guilherme Miziara. Para quem me conhece e para quem não conhece é o mesmo nome. Então, isso pode denotar uma certa arrogância quando você traduz como para quem não sabe, todo mundo sabe. Pode parecer de uma forma ruim que você está explicando aquilo. Então, o que você vai fazer? Traduzir de forma sutil. Quem já sabe não vai achar que você está dando aula da sigla ou da expressão. E quem já sabe e quem não sabe vai conseguir entender no contexto. Então, traduza de forma sutil, torne o código simples para o outro, para que ele consiga entender e, dessa forma, seja influenciado. Agradeço o seu tempo, desejo que você coloque em prática essas 3 dicas e que consiga muito sucesso na influência do seu público.